Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos ver um pouco de teoria, continuação sobre a nomenclatura de alcanos, só que hoje de alcanos ramificados, que apresentam algumas regras a mais. Ok? Então, vamos lá. Então, mesma ideia de antes, tá? A gente vai ter aqui o prefixo, o intermediário e o sufixo. O que vai mudar agora? Antes de colocar a quantidade de carbonos da cadeia principal, nós vamos colocar as posições e o tipo de ramificação que tem. Então, nós vamos colocar um número, então, no carbono onde essa ramificação aparece, e também temos que colocar o tipo de ramificação, tá certo? Então, é isso que é acrescentado na nomenclatura de compostos ramificados. A gente vai ver especificamente para o alcano, mas depois essas regrinhas valem para tudo, então vocês começam a entendê-la melhor de tanto fazer questões de química orgânica, certo? Então, quando a gente vem aqui para o primeiro exemplo, então agora nós temos ramificação nessa estrutura. Se eu circular, por exemplo, aqui, se eu circular a cadeia principal, e eu sempre, no início, recomendo que vocês circulem a cadeia principal, e como é determinado quem é a cadeia principal? É você procurar a maior sequência de átomos de carbono. Então, vocês concordam comigo que essa daqui é a maior sequência de átomos de carbono? Aqui é uma sequência. Não venho para cá e depois volto. Isso não é uma sequência. A minha maior sequência é isso, mas ela também poderia ser isso? Poderia, que é uma sequência. Poderia ser isso aqui, a sequência? Poderia. O nome vai ser o mesmo, tá certo? Então, é independente. A partir desse carbono, ele tem 3 metilas iguais em volta dele. Então, qualquer caminho que eu escolher aqui, ele me dá o mesmo nome, tá certo? Então, vou pelo mais básico, vou considerar que essa sequência na horizontal é a minha cadeia principal. Então, aqui eu tenho 3 carbonos na sequência. Esse carbono está pendurado. Então, se eu tenho 2 extremidades na cadeia aberta, a molécula não tem, o composto orgânico não tem ramificação. A partir do momento que eu tenho 3 extremidades na cadeia aberta, então uma dessas extremidades vai ser uma ramificação. Então você pode começar analisando por aí se a cadeia é ramificada ou não. Então, se eu tenho 2 extremidades, não tem ramificação. Se eu tenho 3 extremidades em composto orgânico que tem cadeia aberta, então uma delas vai ser ramificação, certo? Então, vou considerar isso como cadeia principal, vou considerar isso aqui como uma ramificação. Primeira coisa, que tipo de ramificação é isso aqui? Quantos carbonos estão pendurados aqui? Apenas um carbono está pendurado. Então, lembra que um carbono é match. Um carbono é match. Só que tudo que for ramificação vai terminar com a palavra il. Então, se for ramificação com carbono é metil, se for 2 carbonos é etil, 3 carbonos é propil, 4 carbonos é butil, 5 carbonos é pentil e assim por diante. Então, tudo que for ramificação vai terminar com il. Vai ser o prefixo mais a palavra il. Metil, etil, propil, butil e assim por diante. Então, como aqui é a minha cadeia principal e aqui eu tenho um carbono pendurado, isso aqui é um metil. A gente chama de metila, mas para colocar o nome a gente vai colocar com metil. Que carbono que está pendurado esse metil? No carbono, a gente tem que colocar a posição. Aqui ainda não necessariamente eu precisaria, porque esse CH3 só pode estar nesse carbono para funcionar como uma ramificação. Se esse H3 estivesse aqui, se ele não tivesse aqui, tivesse aqui, eu teria só 2 extremidades. Eu teria ele aqui e aqui. Então a cadeia não seria ramificada, tá certo? Mas como aqui eu tenho 3 extremidades, então a cadeia é ramificada. Então, considerando esse cara como uma ramificação com carbono, então isso aqui é o metil, tá? Aí eu preciso escolher qual que é a ponta da cadeia. Como essa molécula é simétrica, a metade da esquerda é igual à metade da direita, então tanto faz se eu chamar esse carbono de 1 ou se eu chamar esse carbono de 1. Então, se eu chamar esse cara de 1, a metila está no carbono 2. Se eu chamar esse carbono de 1, a metila também está no carbono 2. Por quê? Porque eu tenho uma simetria nessa molécula. A metade da esquerda é igual à metade da direita. Tá certo? Então, esse cara vai ser o 2-metil. Agora, a regra que nós vimos na aula anterior. 3 carbonos é prop, só ligação simples entre carbonos é an, só tem carbono e hidrogênio, então isso aqui termina com O, porque é um hidrocarboneto. Tá certo? Então o nome desse cara é 2-metil propano.
ok? Então, 2-metil, eu estou colocando a posição que está essa ramificação está no carbono 2. A prop são os 3 carbonos da cadeia principal, ó. Prop são os 3 carbonos da cadeia principal. O an é o tipo de ligação que eu tenho entre carbonos, que é a ligação simples, e o O é a representação de estruturas que têm apenas carbono e hidrogênio, ou seja, hidrocarbonetos. Esse cara é o 2-metilpropano. Então o nome vem de junção de partes, ok? Vou fazer mais um exemplo aqui. Coloquei um carbono a mais aqui, ó. Então, isso daqui é minha cadeia principal, minha maior sequência. Poderia ser isso aqui também. E aí o nome seria o mesmo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ela tem 4 carbonos por esse caminho. Ela tem 4 carbonos com esse caminho. O nome vai dar o mesmo. Se você colocar por aqui, ou se você começar por aqui, o nome vai ser o mesmo. Então, vou fazer pelo básico também. Vou considerar que esses 4 carbonos aqui são a minha cadeia principal. E aí, no carbono 2, eu tenho uma metila pendurada. E percebam, eu tenho 3 extremidades. 1, 2, 3. Se eu tenho 3 extremidades, sendo carbono, uma delas é ramificação, tá certo? Então, eu tenho aqui um CH3 pendurado nesse carbono 2, tá? Beleza, agora fala, professor, por que esse aqui é o carbono 2? Porque quando eu for escolher, aqui eu tenho que escolher uma ponta, agora a molécula não é mais simétrica, igual era no exemplo anterior. Então, eu tenho que escolher a ponta da cadeia, vai ser a ponta onde a ramificação está mais próxima. Então, a ramificação está mais próxima dessa ponta aqui. Então, esse tem que ser o meu carbono 1. O carbono 1 não pode ser isso, porque essa ponta está mais distante da carbono que tem ramificação. Então, para eu chegar na ramificação por esse carbono, eu ando 1, 2, 3 para chegar no carbono ramificado. Por essa ponta, eu ando 2 carbonos para chegar no carbono ramificado. Então, essa daqui é a ponta da cadeia e não existe outra possibilidade, tá certo? No exemplo anterior, a gente viu que a molécula era simétrica, ó. A parte da esquerda é igual à parte da direita. Se eu cortar aqui ao meio, essa metade é igual a essa metade. Então, nesse caso, tanto faz se a ponta é essa ou se a ponta é essa, o nome é o mesmo. Aqui não. Aqui eu tenho que escolher a ponta que está mais próxima de um carbono ramificado. Então, como essa ponta está mais próxima de um carbono ramificado, só esse pode ser o carbono 1. Então, primeira regra para a nomenclatura, com compostos ramificados. Encontrar a maior sequência de carbonos, que vai ser a cadeia principal. Então, minha maior sequência de carbonos é 4. Depois, achei a minha maior sequência. Determinar qual que é a ponta da cadeia. Então, agora, como esse carbono está mais próximo de um carbono ramificado do que este carbono, então esse aqui só pode ser o meu carbono 1. Então, numero, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tenho 4 carbonos. Que tipo de ramificação é esse aqui? É um carbono apenas. Então, isso aqui é um met. Como é ramificação, é um metil. Então, o metil está em que carbono? No carbono 1, no carbono 2. Ó. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. O CH3, que é o metil, está no carbono 2. Então, esse cara é o 2-metil-butano. Você tem que colocar esse número para eu saber em qual carbono esse metil se encontra. Tá certo? Então, 2-metil, eu estou falando que no carbono 2 tem um metil. But são 4 carbonos, que eu tenho 4 carbonos ó, na cadeia principal. O an está me dizendo que eu tenho apenas ligação simples entre carbonos. E a terminação O me diz que eu tenho apenas carbono e hidrogênio na estrutura. Tá certo? Então, mais um exemplo aqui. Agora, e quando eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 extremidades? Se eu tenho 4 extremidades de carbono, então significa que eu tenho 2 ramificações, tá certo? Importante, para essa ramificação tem que ser carbono, tá? Se aqui tivesse um OH pendurado, não é ramificação. Para ser ramificação tem que ser átomos de carbono, tá? Isso aqui é importantíssimo. Então, se aqui fosse um OH, se fosse um C-O, se fosse uma carbonila, não é ramificação. Para ser ramificação tem que ser carbono pendurado. Tá? Então, como eu tenho 4 extremidades de carbono, então 2 vão ser ramificações, tá certo? Então, vou considerar o mais simples, essa daqui como cadeia principal. Então, 4 carbonos na cadeia principal. Só que agora eu tenho 2 ramificações, eu tenho 2 carbonos pendurados nesta cadeia principal. Então, eu tenho 2 ramificações.
E aí, ó, eu tenho um CH3 aqui e eu tenho um CH3 aqui. Essas duas ramificações, elas são idênticas. São duas metilas. São dois grupos metil, tá certo? Então aqui é um carboninho, ó, um carbono separado do outro. Não é um etil. Eu tenho dois carbonos pendurados, mas eles não estão na sequência. Depois a gente vai ver quando vai ser um etil. Aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho um CH3. Então eu tenho um carbono isolado aqui, outro carbono isolado aqui. Então aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho outro metil. Percebam que essa molécula é simétrica. Se eu cortar aqui ao meio, a metade da esquerda é igual à metade da direita. Então, aqui tanto faz quem vai ser o meu carbono 1. Eu posso chamar esse cara de carbono 1 ou esse que o nome vai dar o mesmo. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Em que carbonos que estão as metilas? No carbono 2 e no carbono 3. Então, eu tenho os 4 na cadeia principal. Aqui vai ser o butano, ó, but de 4 carbonos na cadeia principal. O an das ligações simples entre carbonos. Só tem hidrocarboneto, vai terminar com O. O que falta? Eu colocar as posições dessas metilas. Uma metila está no carbono 2, ó, carbono 1, carbono 2. Uma metila está no carbono 2. A outra metila está no carbono do lado, que é o carbono 3. Então o nome desse cara é 2,3 dimetilbutano, certo? Então, ó, tô falando que tem uma metila no carbono 2, uma metila no carbono 3, por isso que é dimetil, ó. Uma metila no carbono 2, uma metila no carbono 3, ó. Uma metila no carbono 2, outra metila no carbono 3. É isso que o nome me diz. E aí, but dos 4 carbonos na cadeia principal, ó, 4 carbonos é but. O an das ligações simples entre carbonos e o O, porque só tem carbono e hidrogênio. Tá certo? Então, isso aqui é prática, não tem segredo. Vai começar a pensar, fazer questão, fazer estruturas aí, dar o nome para estruturas que você pega o jeito, tá? Mas não tem jeito, tem que montar a estrutura, pegar a estrutura e dar os nomes, tá? Então, para mais um exemplo aqui, ok? Peguei a mesma estrutura anterior e coloquei mais uma ramificação. Agora eu tenho 5 extremidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho mais 3 ramificações, ok? Então, se eu considerar essa cadeia como principal, aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu tenho outra e aqui eu tenho outra, tá? Então, tem que colocar aqui as posições dessas ramificações. Então, se falar, no exemplo anterior, você colocou que tanto fazia qual que era o carbono 1, podia ser esse ou podia ser esse que não era o mesmo, verdade? Porque aqui a molécula era simétrica, ó. A metade da esquerda é igual à metade da direita, tá certo? Agora, nesse próximo exemplo, ela não tem mais a simetria, ó. Se eu cortar aqui ao meio, as duas metades não são idênticas. Então, essa metade aqui, ó, não é mais idêntica lá. Então, qual que vai ser o meu carbono 1? Este aqui ou este aqui? Então, carbono 1 vai ser esse aqui. Por quê? Porque quando eu ando aqui um carbono, eu tenho um carbono que tem duas ramificações. Quando eu estou nesse carbono e ando aqui para a esquerda, este segundo carbono só tem uma ramificação. Então, pelas regras da IUPAC, eu tenho que escolher a ponta vai ser mais próxima do carbono que tem mais ramificações. Então, como esse segundo carbono, começando por essa ponta, esse segundo carbono tem duas ramificações, se eu começasse por aqui, esse carbono teria apenas uma ramificação, então só este carbono aqui pode ser considerado comum agora neste caso. Esse aqui não pode ser considerado mais comum, porque esse segundo carbono tem duas ramificações, enquanto esse só tem uma, ok? Então, esse cara vai ser aqui, ó, o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Então, eu tenho duas metilas no carbono 2, tenho mais uma metila no carbono 3. Então, aqui é o mesmo butano ainda, eu só vim colocando ramificações no mesmo butano. Ó. 1, 2, 3, 4, but, ligação simples entre carbonos, an, só tem carbono e hidrogênio, O. Então, é o mesmo butano, só que eu vim colocando ramificações nele, tá? Então, agora, esse tem que ser o meu carbono 1. Esse aqui não pode mais ser o carbono 1, ok? Porque esse segundo carbono a partir daqui tem uma ramificação. Este segundo carbono a partir daqui tem duas, então eu tenho que dar preferência. A ponta vai ser mais próxima do carbono que está fazendo mais ramificações, que tem mais ramificações, tá certo?
Então, esse cara vai ser o 2,2. Eu estou falando que tem duas metilas no carbono 2, mais uma metila no carbono 3. Então, esse cara vai ser o 2,2,3 trimetilbutano. Certo? Que é o que eu tenho aqui. Estou falando que eu tenho 3 metilas. Ó. 1, 2, 3. Essas daqui são as 3 ramificações. Ó. 1, 2, 3. E eu tenho que falar a posição que elas estão. Então, duas metilas estão no carbono 2. Uma metila está no carbono 3. Como são 3 metilas, eu coloco trimetil. E aí, o but dos 4 carbonos, o an das ligações simples e o O, porque é um hidrocarboneto. Tá certo? Então, 2,2,3 trimetilbutano. Mais um. Agora eu coloquei mais uma ramificação no mesmo butano. Ó. É o mesmo butano. Agora está com a quantidade máxima de ramificação que eu consigo colocar aqui. Eu não consigo colocar mais ramificação aqui. Se eu colocar um CH3 aqui, esse carbono aqui, que eu colocar mais, ele vai fazer parte da cadeia principal. E aí eu vou ter 5 carbonos na cadeia principal. Ok? Então a quantidade máxima de ramificações que esse butano consegue ter é isso aqui. Tá certo? Então, aqui novamente, a molécula é simétrica. Ó. Se eu cortar aqui ao meio, a metade da esquerda é igual à metade da direita. Então, agora, como ela volta a ser simétrica, tanto faz se o carbono 1 vai ser esse, ou se o carbono 1 vai ser esse, o nome é o mesmo. Tá certo? Então, se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, o nome é o mesmo. Eu tenho agora duas metilas, se eu considerar esse como carbono 1, eu tenho duas metilas no carbono 2, tenho mais duas metilas no carbono 3. Então, esse aqui é o 2,2,3,3 tetrametilbutano, tá certo? Tenho duas metilas no carbono 2, tenho duas metilas no carbono 3 e 4 carbonos na cadeia principal. Então, é o 2,2,3,3 tetrametilbutano, ok? Ó, 2,2, 3,3, tetrametil, ó, são 4 metilas, ó, 1, 2, 3, 4 metilas, tetrametil, e os 4 da cadeia principal, então, que é o butano. Certo? Agora eu aumentei um carbono a mais na cadeia principal, ó. A minha maior sequência é essa. Podia vir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5. O nome vai ser o mesmo. No carbono 2, eu vou ter uma ramificação, tá certo? Então, indo pelo mais simples, ó, 1, 2, 3, 4, 5, considerando essa como minha maior sequência, eu tenho alguém pendurado nessa maior sequência, que é esse H3. Eu tenho 3 extremidades, ó, 1, 2, 3. Se eu tenho 3 extremidades, uma delas é a ramificação, que é essa daqui. Então, em que carbono que está pendurado? Ó, carbono 1, carbono 2. A ponta tem que ser a que está mais próxima da ramificação. Essa ponta está mais distante da ramificação. Por isso que esse não é o carbono 1. Então, a ponta mais próxima de um carbono ramificado é essa ponta aqui. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Então, no carbono 2 tem o metil. Eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. 5 é pente. Só tem ligação simples entre carbonos, é an, só tem carbono e hidrogênio, termina com O. Então esse aqui é o 2-metil, no carbono 2 tem o metil, e 5 na cadeia principal é o pentano, porque eu só tenho ligação simples entre carbonos, tá certo? Então eu tenho aqui o 2-metil, pentano. 2 no carbono 2 tem a metila, e aí 5 na cadeia principal é pente, o an das ligações simples entre carbonos, e terminação O de hidrocarboneto. Certo? Então, tanto faz, se eu desenhar desse jeito ou desse jeito, o nome é o mesmo. Se eu peguei esse cara e inverti, dei um giro de 180 graus nesse cara na horizontal, ele virou isso aqui. E aí, essa daqui é a ponta mais próxima de um carbono ramificado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui é esse cara com um giro na horizontal de 180 graus. Ele fica com o mesmo nome, é carbono 1, carbono 2. No carbono 2 tem a metila. 2-metil, pentano. Ok? Mais um agora com 5 carbonos de novo. Ó. Então, a cadeia principal é a maior sequência. Como eu tenho 3 extremidades, uma delas é ramificação. Então, a minha maior sequência é essa. Ok? Então, no carbono, aqui tanto faz, a molécula é simétrica de novo. Ó. A metade da esquerda é igual à metade da direita. Então, molécula é simétrica de novo. Então, tanto faz quem aponta.
Se esse for o carbono 1, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Cheguei no carbono ramificado. Se eu chamar esse cara de carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, tem a mesma distância para o carbono ramificado. Então, tanto faz se eu chamar esse de carbono comum ou esse carbono comum. Tá certo? Então, aqui, essa ramificação está no carbono 3, é uma metila, ó, é apenas um carbono pendurado. Então, aqui eu tenho o 3-metilpentano. Tá certo? Ó, no carbono 3, ó, 1, 2, 3. No carbono 3 tem uma metila, ó, um carboninho apenas. 5 carbonos na cadeia principal é pente. O AN das ligações simples e o O por se tratar de um hidrocarboneto. Certo? Agora, sim, eu coloquei um etil, ó. Então, 5 carbonos na cadeia principal. Aí, neste carbono aqui, eu tenho 2 ligados na sequência. Então, olha a diferença. Aqui, ó. Aqui eu tenho só um carbono pendurado. Agora aqui eu tenho 2 carbonos na sequência. Então, 2 carbonos aqui é um etil. Tá certo? Então, a gente veio até esse ponto trabalhando só com a metila. Só com um carboninho isolado. Agora eu tenho 2 carbonos ligados na sequência. Então, aqui eu tenho um etil. Ok? Então, eu poderia escolher, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu vier por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Poderia chamar essa de cadeia principal? Poderia. Poderia chamar essa de cadeia principal? Poderia. O nome vai dar o mesmo para qualquer um delas. Porque a partir desse carbono, tenho 2 carbonos para o lado, 2 carbonos para baixo e 2 carbonos aqui para a direita. Então, tanto faz aqui quem eu vou chamar de cadeia principal, o nome é o mesmo, tá certo? Mas vamos pelo básico, vamos chamar essa cadeia da horizontal de principal. Então, como a molécula aqui é simétrica, ó, a metade da esquerda é igual à metade da direita, então aqui tanto faz quem vai ser o carbono 1. Vou chamar esse cara de carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então agora no carbono 3 eu tenho 2 carbonos ligados na sequência. Então aqui eu vou ter um 3-etil. 2 carbonos ligados na sequência ao etil. Então aqui eu tenho 3-etil, 5 carbonos na cadeia principal, é pente, então aqui eu vou ter o 3-etil pentano, porque as ligações entre carbonos também são ligações simples. Tá certo? Então, aqui ó, no carbono 3 tem uma etila, ó, 1, 2, 3. No carbono 3 tem 2 ligados na sequência, ó. Isso aqui é a cadeia principal, ó, minha maior sequência. Esses 2 estão pendurados na cadeia principal. Em que carbono? No carbono 3. E aí 5 na cadeia principal é o pentano. Certo? Agora, o que eu fiz aqui, ó, daqui para cá? Eu vou pegar esse grupo aqui, imagina que eu joguei ele aqui para o lado. Imagina que eu peguei esse CH2, CH3, esse etil e joguei ele aqui. Tá certo? Então, que é a molécula que vai vir a seguir, ó. Peguei esse cara. Então, os 5 continuam aqui, só que eu peguei o CH2, CH3 que estava aqui e joguei para cá, ó. Peguei o CH2, CH3 que estava aqui e joguei aqui para esse carbono aqui, pendurei ele aqui, para a gente ter isso aqui, ó. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui o 2-etil pentano? Não, tem que tomar cuidado, tá certo? Porque a partir do momento que eu tirei esse cara e joguei para cá, agora a minha maior sequência vai ser isso aqui, ó. A partir deste ponto aqui, aqui tem um carbono, a partir desse ponto aqui tem 2 carbonos, a partir desse ponto aqui tem 3 carbonos. A molécula não é mais simétrica aqui. E a minha maior sequência, aqui eu tenho uma sequência de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro caminho que é possível? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha maior sequência é isso aqui, ó. Eu posso desenhar de qualquer jeito. Não preciso desenhar padronizado isso aqui. Eu posso desenhar de qualquer jeito. Eu tenho que saber ler a informação. Eu tenho que saber ler a estrutura. Então, a minha maior sequência agora é isso aqui, ó. Então, agora, a ramificação é apenas isso aqui. Então, a ponta é essa daqui ou a ponta é essa daqui? Qual dessas extremidades está mais próxima de uma ramificação? Essa daqui, ó. 1, 2, 3, para chegar no carbono ramificado. Aqui eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 carbonos para chegar no carbono ramificado. Então, a ponta só pode ser essa, porque é a extremidade mais próxima de um carbono ramificado, que é esse aqui. Então, a minha maior sequência é isso aqui, ó. É 6 carbonos. Aqui eu só tenho 5, ó. Minha sequência aqui dá 5. Só que, para eu dar o nome, eu tenho que determinar qual que é a maior sequência, que é essa daqui. Então, aqui eu tenho 6 carbonos. A extremidade 1 é essa daqui, porque é a extremidade mais próxima de um carbono ramificado.
Então, se eu numerar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, a minha maior sequência tem 6 carbonos. Não tem outra forma de eu ter mais carbonos do que 6. Tá certo? Eu tenho menor que eu tenho 5, que é olhando apenas a horizontal. Mas a minha maior sequência é 6. Como só esse pode ser o carbono 1, por estar mais próximo de um carbono ramificado, então eu numero 1, 2, 3. Então, a metila, que é essa ramificação aqui, ela está no carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, aqui nós temos o 3-metil, 6 carbonos na sequência, é X, ligação simples entre carbonos é AN, só tem carbono e hidrogênio é O. Então, esse é o 3-metil hexano. Ok? Então, quando tem aqui compostos que começam com H, no caso do hexano e do heptano, coloca-se um hífen aqui para separar a ramificação do composto que começa com a letra H, tá? Para ficar metilhexano ou metilheptano, se fosse o caso, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o hexano, e aí no carbono 3 tem a metila, ok? Então, mais um exemplo aqui para a gente fechar esse aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir desse ponto, ó, tem 2 carbonos para a direita, tem 2 carbonos para baixo. Então, a minha cadeia principal pode ser essa, a minha cadeia principal pode ser essa, tá certo? O nome vai dar o mesmo, ok? Então, para ficar no básico, vamos chamar isso aqui de cadeia principal. Beleza. Agora, qual que é a ponta que está mais próxima de uma ramificação? Aqui eu ando 1, 2, 3 carbonos para chegar no carbono ramificado. Aqui eu ando 1, 2, 3 carbonos para chegar no carbono ramificado. Deu empate. 1, 2, 3 para chegar no carbono ramificado. 1, 2, 3 para chegar no carbono ramificado. Como que eu desempato isso aqui agora? Qual que vai ser a extremidade? Tanto faz? Não. A IUPAC tem uma regra para isso. Tá? Qual que é a regra da IUPAC? A ordem alfabética. Aqui eu tenho apenas um carbono isolado, que é o metil. Então, isso aqui é o metil. Aqui eu tenho 2 carbonos na sequência. Olha a diferença aqui, ó, da metila, do metil, para o etil. Que eu tenho 2 carbonos na sequência, pendurados na cadeia principal, pendurado na minha maior sequência. Então, o meu carbono 1 tem que ser esse aqui, porque aqui é um etil, começa com E. Aqui é um metil, começa com M. Aí o PAC fala para você levar em consideração a ordem alfabética. Então, como o etil é antes do M de metil, então esse aqui tem que ser o meu carbono 1. E essa é a regra da IUPAC e não tenho que contestar, certo? Então é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então o nome desse cara, então, né, a cadeia principal são 6 carbonos, apenas com ligação simples entre carbonos, então aqui eu vou ter o hexano, só que tem ramificação, eu vou ter que colocar a posição deste cara, desta metila, e eu vou colocar a posição desta etila. Como esse só pode ser o carbono 1, então esse carbono é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Então, pela ordem alfabética, eu tenho aqui o 3-etil, no carbono 3 está o etil, no carbono 4 está o metil, e aí o hexano, que é a cadeia principal. Então, esse cara é o 3-etil, 4-metil hexano. Ok? Então, ordem alfabética, ó. Etil, metil. Isso aqui é o carbono 1, porque está mais próximo do carbono pela ordem alfabética. Pelos 3 você chega, eu ando 3, chegou no carbono ramificado, ando 3, chegou no carbono ramificado. O que desempata, então, a ordem alfabética. Então, esse é o carbono 1, tá certo? Então, no carbono 3 eu tenho o etil, ó, 1, 2, 3, e eu tenho o etil no carbono 3. No carbono 4 eu tenho o metil, e aí o 6 da cadeia principal e dá um nome de hexano. Tá certo? Então, o que a gente poderia explorar de curiosidades aqui, de informações para vocês sobre nomenclatura de alcanos, tá neste vídeo, ok? O vídeo que eu vou postar a seguir vai ser sobre os alcenos. Então, quando nós temos aí uma ligação dupla entre carbonos, tá certo? Então, a lógica vai ser a mesma, tá? Começam a ter alguns detalhezinhos a mais, mas a lógica é a mesma. Só que quando a gente tiver a ligação dupla, a ligação dupla é mais importante do que a ramificação. Então a gente vai dar preferência para a ponta ser a que estiver mais próxima da ligação dupla. Tá certo? Mas a gente vê isso no próximo vídeo. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam
da nomenclatura, é muita regrinha, é muito complexo, mas se você está estudando química orgânica, se você quer aprender química orgânica, você precisa saber dar os nomes aos compostos orgânicos, porque no seguir dos conteúdos, por exemplo, quando você chega em reação, ele vai falar, eu tenho um composto tal com composto tal, ele vai te dar o nome. E aí ele vai te dar o nome para você saber montar a estrutura. Se você não sabe dar a estrutura a partir do nome, você não consegue avançar em química orgânica, por exemplo. Certo? Então essa parte é fundamental para você aprender química orgânica. Então, assistam os vídeos, façam questões e nos vemos no próximo vídeo. Ok? Então, muito obrigado e até mais.